Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque nos dás a oportunidade e a honra de, neste sábado, mais uma vez, estarmos em Tua presença para adorá-lo em espírito e em verdade. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, pois é feita de coração a Ti. Nesse momento nós iremos abrir a Tua palavra e queremos pedir que, à medida em que a Tua palavra for aberta, o Senhor também abra o nosso coração e a nossa mente. Que o Senhor nos dê entendimento sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos ajude a colocarmos em prática os Teus ensinamentos. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando neste culto online, através do YouTube. Que Deus abençoe muito vocês. O meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo preencha o seu coração nesse momento especial. Eu queria iniciar esse momento enviando um abraço especial para um grupo muito especial da nossa igreja, que são os nossos jovens. Hoje, como vocês viram aí no anúncio, no início do nosso culto, hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Os jovens são uma grande força da nossa igreja. Tem feito muitas obras para Deus, muitas missões. Então, jovem, você que está aí nos assistindo, receba agora o abraço dessa comunidade. Obrigado pela sua vida. Continue dedicando seus talentos e seus dons para Deus, porque sem dúvida nenhuma, através de você, jovem, Deus fará grandes coisas para a honra e glória do nome dEle. Eu também quero aproveitar para dar um abraço especial para alguns dos nossos amigos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, para toda a nossa comunidade. Eu confesso para vocês, como eu disse há 2 sábados atrás, eu anseio para o dia em que eu chegarei aqui no sábado pela manhã e verei essa igreja aqui repleta de pessoas adorando o nome de Deus. Eu estou ansioso por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, Deus seja louvado, porque mesmo através da tecnologia, a gente consegue ter esse momento de adoração juntos. E eu quero também mandar um abraço especial para um casal muito especial para mim, que são o Paulo e a Mônica, que estão agora nos assistindo. Um abraço especial para vocês. Uma outra pessoa para quem eu quero mandar um abraço especial é para o meu amigo lá de São Paulo, o pastor Diego Bispo, que também nos está acompanhando. Um abraço, meu querido amigo. E a todos vocês que estão nos acompanhando, que as bênçãos e as misericórdias de Deus sejam sobre vocês nesse momento. Eu sei que vocês aí tiveram uma prévia, poderíamos dizer um spoiler do nosso tema de hoje. E o título do nosso sermão de hoje é uma pergunta. Se você é cristão, como acredito que é, provavelmente em algum momento da sua vida você já se fez essa pergunta. Mesmo quem não é cristão, que sabe o que a Bíblia fala acerca de Deus, talvez já tenha feito também essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: por que é que Deus criou a humanidade se Deus sabia que nós iríamos pecar? Essa pergunta ela só existe por conta de uma compreensão, de um ensinamento bíblico acerca dos atributos de Deus. A Bíblia traça vários atributos divinos e na teologia nós dividimos esses atributos em 2 partes. Alguns atributos nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Outros atributos nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Ele compartilha conosco. Bondade, compaixão, misericórdia, amor, paz, os atributos de seu caráter. Agora, os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos que pertencem unicamente à pessoa divina. E desses atributos nós geralmente destacamos 3, que são a onipresença, Deus está presente em todos os lugares, a onipotência, Deus tem todo o poder, e a onisciência. E é sobre essa questão da onisciência, é desse ponto que surge essa pergunta, que é o título do nosso sermão de hoje. Porque a onisciência diz que Deus conhece tudo que já aconteceu, Deus conhece tudo que está acontecendo agora, e Deus também sabe de tudo que ocorrerá no futuro. E aí então surge essa importante pergunta: se Deus sabe de todas as coisas, se Deus já sabia do pecado da humanidade, por que foi que Deus criou os seres humanos? Qual foi o motivo? Nós iremos, à medida que faremos o nosso estudo dessa manhã, procurar responder essa pergunta.
Então, conforme cada passo desse estudo dessa manhã, eu quero que você mantenha essa pergunta viva em sua mente. Porque cada coisa que iremos ver aqui será como traçando um caminho para chegarmos a um ponto culminante no final, a fim de que você consiga compreender a razão, o motivo pelo qual Deus criou você, mesmo sabendo que você iria pecar. Eu quero agora convidar você a usar um pouquinho da sua imaginação. Eu quero que você imagine um pouquinho como é o céu. Como é o céu para você? Talvez se nós estivéssemos aqui reunidos e cada um pudesse dar a sua opinião de o que acha que é o céu, nós teríamos várias opções, várias opiniões variadas. É possível que algumas dessas opiniões convergiriam entre si, outras talvez divergiriam. Porque a gente tem uma noção assim, olha, eu penso que o céu é de tal forma ou de outra forma, mas existe um conceito acerca do céu que eu não tenho dúvidas de que é um conceito que todos nós unanimemente temos. É de que o céu é um lugar de paz. Você concorda comigo? O céu é um lugar de paz. Assim sempre foi, desde o princípio do universo, desde quando Deus criou os primeiros seres, o céu foi um lugar de paz. Mas, queridos amigos, houve algo que na história passada do universo rompeu com a paz que existia no céu. Deus havia criado milhares e milhares de anjos, seres celestiais dotados de capacidades, de inteligências, de poder. E entre esses muitos seres criados por Deus, havia um deles, um anjo criado por Deus, que foi dotado de uma capacidade ainda superior. Ele era o mais inteligente de toda a hoste angélica. Ele era o mais belo de toda a hoste angélica. Deus dotou esse ser com uma capacidade incrível, com talentos incríveis. E colocou esse ser, que nós conhecemos ele através dos tempos, ele é conhecido como Lúcifer, o portador de luz. Deus colocou Lúcifer em uma posição exaltada no céu. Abaixo da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que ocupava a posição de preeminência era Lúcifer. Lúcifer era aquele ser que, diante de todo o universo, era o primeiro a receber as ordens de Deus. Lúcifer recebeu uma posição de liderança sobre as hostes angélicas. Era um prazer para todos os anjos ouvir aquilo que Lúcifer tinha para falar, porque os anjos sabiam que as palavras de Lúcifer procediam de Deus, eram a comunicação da vontade de Deus. Sempre que Lúcifer comunicava algo, as hostes angélicas se alegravam em obedecer às ordens de Lúcifer, porque, como eu disse, elas vinham do trono de Deus. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que nenhum outro ser no universo, abaixo da divindade, conhecia tão profundamente o caráter de Deus, quem Deus era, como Lúcifer. Só que você sabe que aconteceu um problema. Alguns textos aqui nessa manhã eu vou apenas referenciar, você depois pode conferir com calma. Eu quero referenciar aqui dois textos, Ezequiel capítulo 28 a partir do verso 12, e o outro texto é Isaías capítulo 14 a partir do verso 12 também. Depois você lê esses textos, eu vou apenas citá-los aqui. Mas a Bíblia diz que esse ser dotado de inteligência, de capacidade, de sabedoria, que havia recebido da parte de Deus, em algum momento começou a esquecer-se de que seus dons, de que seus talentos, de que suas capacidades, de que sua beleza, de que sua inteligência eram dádivas divinas. A Bíblia diz que o coração de Lúcifer começou a se corromper. Ele começou a achar-se autossuficiente. Começou a se desenvolver no coração de Lúcifer uma prepotência até então desconhecida na história do universo. Lúcifer começou a se considerar melhor do que todos os outros seres. O orgulho de Lúcifer começou a tomar conta do coração dele e tomou conta de tal forma que ele chegou inclusive a desejar a posição que pertencia unicamente à divindade. O livro de Isaías, capítulo 14, diz que Lúcifer pensava que acima das mais altas nuvens estabeleceria o seu trono, acima das estrelas de Deus, e que seria semelhante ao Altíssimo. Lúcifer desejou a posição que pertencia a Deus. E agora eu quero que você pense comigo no seguinte: o céu nunca havia ouvido uma mentira. Nenhum ser celestial tinha escutado mentiras. Lúcifer era alguém de plena confiança no céu.
E agora Lúcifer começa a semear entre os seres celestiais o seu descontentamento. Claro que de maneira velada. Satanás sempre trabalha de maneira velada. E Lúcifer começou a apresentar para os anjos alguns argumentos. E entre esses argumentos ele dizia assim, olha, não é justo que na divindade não se tenha um representante dos anjos. Como que Deus vai saber a nossa vontade, aquilo que nós precisamos, se nós não tivermos um representante nosso lá dentro do trono de Deus, fazendo parte da divindade? Nos argumentos de Lúcifer, ele dizia assim, olha, Deus estabeleceu leis e tudo bem, está certo, não tem problema ter leis, só que nós, anjos, somos seres superiores. Nós não precisamos ser governados por essas leis. Deus não tem sido justo, Deus não tem sido plenamente amor conosco ao estabelecer uma lei que nos restringe. E eu quero que você grave bastante esse argumento de Lúcifer. Nas palavras de Lúcifer, ele dizia que Deus não era justo e que Deus não era amor por estabelecer sua lei. Só que Lúcifer trabalhava o seu descontentamento, como eu disse, de maneira velada. Ia de anjo em anjo semeando a discórdia. Os anjos sabiam que Lúcifer conhecia Deus, estava diante do trono de Deus, era o ser celestial que mais conhecia Deus. E agora ele começa a espalhar o descontentamento, veladamente. Mas na frente de todos, fazia parecer como que se estivesse trabalhando para acabar com a rebelião. Na presença de todos os anjos, ele dizia assim, não, acalmem o coração de vocês, não fiquem chateados com Deus, a gente vai conseguir resolver isso. Quando na verdade era ele mesmo quem estava semeando a discórdia. E sabe por que eram tão sérias as acusações de Lúcifer? Sabe por que elas eram tão enganadoras? Eu vou explicar para vocês, vou exemplificar aqui. Imagine o seguinte, que nesse momento, enquanto eu estou pregando aqui, entrasse pela porta da igreja, subisse até aqui o púlpito, uma pessoa embriagada. E essa pessoa embriagada pegasse o microfone e dissesse assim, pare de escutar o que esse pastor está falando, o que ele está pregando é uma mentira, esse pastor não vive nada do que ele fala. Eu pergunto para você, quantos de vocês que estão aí me assistindo, acreditariam na palavra dessa pessoa embriagada que não me conhece? É bem provável que a maioria de vocês não acreditaria. Quem sabe todos deixariam de acreditar. Agora eu vou mudar a cena, preste atenção. Imaginem que enquanto eu estou pregando aqui para vocês, quem subisse aqui em cima fosse a minha esposa, a Daiane, que inclusive está me assistindo agora, e eu te mando um beijo, meu amor, você e os meus dois pequenos, Samuel e Natan. E imagine que a Daiane subisse aqui à frente, e a Daiane pegasse o microfone, e agora a Daiane dissesse assim, não acredite em nada do que o pastor Lucas está dizendo, porque ele é um falso, ele não vive nada do que ele prega, as coisas que ele fala aqui no púlpito, ele não vive dentro de casa, ele é um adúltero, ele é um mentiroso, ele é um ladrão, ele é isso, ele é aquilo outro. Pergunto para vocês, e agora, vocês acreditariam? É bem provável que uma boa parte de vocês que estão assistindo acreditariam. E aqueles que não acreditassem 100% ficariam em dúvidas. E há uma razão para isso, sabe por quê? Porque não tem ninguém nessa terra que me conheça melhor do que a minha esposa. Ela convive comigo todos os dias. É justamente por isso que as acusações de Lúcifer contra Deus tiveram um peso tão sério, porque ele era entre os seres celestiais aquele que mais conhecia a Deus. A rebelião foi ganhando proporções, Deus deixou com que a rebelião se amadurecesse para que todos pudessem ver o que estava acontecendo. Lúcifer foi exortado, tentaram fazer com que ele voltasse de sua posição, mas ele não quis saber. Lúcifer estava disposto a tomar o trono de Deus, nem que fosse pela força. E num determinado dia, Deus fez um grande concílio, reunindo todos os seres celestiais, para que na presença de Deus, cada anjo pudesse tomar sua decisão. Naquele dia, em ousada rebelião contra Deus, Lúcifer se levanta, diz que ele é o líder sim de uma rebelião, que deseja estabelecer um governo que vai ser melhor que o governo de Deus, que Deus não era justo e que Deus não era amor, e que o governo que ele tinha para estabelecer seria um governo muito superior ao governo que Deus tinha. E apresentou milhares de anjos que haviam tomado sua posição. E foi justamente nesse momento que a Bíblia diz que o céu, que até então era um lugar de paz, se tornou o palco de um grande conflito do bem contra o mal.
se tornou uma cena de guerra. Uma das frases mais tristes que nós encontramos dentro da Bíblia é a frase de Apocalipse 12 que diz: houve guerra no céu. O céu entrou em guerra. Mas para a honra e glória de Deus, Lúcifer, que agora se tornou o adversário, Satanás, foi expulso. Ele e os seus anjos expulsos do céu. Mas embora Lúcifer e seus anjos, Satanás e seus anjos tivessem sido expulsos do céu, de alguma maneira ainda permanecia a dúvida. Será que Lúcifer estava certo em suas acusações? Será que Deus não era justo e amor, como dizia ser? Será que as acusações de Satanás têm algum fundo de verdade? Foi justamente nesse momento em que Deus decidiu levar a cabo a sua obra de construir, de criar o planeta Terra. Deus planejou criar o planeta Terra fora do âmbito do conflito. Se Deus tivesse destruído Satanás lá no céu, no momento em que houve a rebelião, os seres celestiais deixariam de adorar a Deus por amor e passariam a adorá-lo por medo. Por isso Deus permitiu que ele permanecesse vivo. E agora Deus cria o planeta Terra fora do âmbito do conflito. Um ser criado diferente, aqui na Terra, agora com um mundo perfeito, tendo a liberdade de escolher que lado do grande conflito irá seguir. Todo o universo celestial contemplava a cena. Todo o universo celestial viu Deus fazer o planeta Terra, Deus criar cada coisa perfeita, colocar os animais, formar o homem do pó da terra, tirar Eva da costela de Adão. E até falando acerca de costela de Adão, vocês estão vendo essa bela planta que está aqui à frente? Essa planta ela é conhecida popularmente como costela de Adão. É uma referência a esse momento da criação. E agora o ser humano é criado. Qual o objetivo da criação do ser humano? Existem dois. Primeiro, repovoar o céu. Segundo, demonstrar diante de todo o universo se as acusações de Lúcifer eram verdadeiras ou falsas. O homem, agora criado fora do âmbito do conflito, demonstraria por sua própria atitude se escolheria unir-se a Deus e seguir a Deus por amor, tendo liberdade de escolha, ou se decidiria unir-se ao arqui-rebelde, ao grande inimigo de Deus, Satanás. O homem é criado perfeito. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, nos versículos 26 a 28. Você vai encontrar que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E no versículo 28 é dito que Deus, ao criar o ser humano, Deus dá domínio para o ser humano. É como se a Bíblia estivesse dizendo que Deus estabeleceu Adão e Eva como os reis dessa terra, como os mordomos de Deus, aqueles que seriam os representantes de Deus aqui. Não se esqueça em nenhum momento da nossa pergunta inicial: por que Deus criou o ser humano sabendo que nós iríamos pecar? E não se esqueça também do contexto da criação, o contexto do conflito. Será que Satanás está certo? Será que Satanás está errado? Deus coloca então Adão e Eva num jardim. No verso 26, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, ou melhor, no verso 16 de Gênesis capítulo 2, Deus dá uma ordem para Adão e Eva. E a ordem diz assim, olha só, verso 16: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A ordem de Deus era clara e direta. Vocês podem viver nesse jardim eternamente, só há uma condição. A condição é a obediência. Não comam do fruto dessa árvore. Vocês têm milhares de árvores frutíferas aqui, podem desfrutar de todas elas, mas dessa aqui, não comam, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu quero que você grave que Deus havia dito que eles morreriam no mesmo dia que comessem do fruto. Eu pergunto a você, era uma prova grande? Considerando aquele belo jardim, tudo que Deus havia feito, tantas árvores frutíferas que existiam, só de uma não podia comer, era uma grande prova? É claro que não. Só que Adão e Eva também foram instruídos por Deus, de que através daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, o grande inimigo, teria acesso a eles. Eles foram instruídos de que havia uma batalha, havia um conflito, e deveriam tomar posição ao lado da verdade, ao lado de Deus.
Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, em Gênesis capítulo 2, está ali no versículo 24. O texto diz: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De acordo com Deus, o homem e mulher deveriam estar unidos, seriam uma só carne. A união entre o casal deveria ser a união mais íntima. Unidos, eles estariam mais preparados, mais firmes para resistir aos ataques desse inimigo que rondava pelo jardim. Deveriam permanecer unidos. E assim é com todo casal. Querido amigo, querida amiga, o casal precisa ser um casal unido. Porque quando o casal está unido, consegue mais facilmente resistir aos ataques de Satanás. Só que, amigos, infelizmente, desconsiderando os conselhos de Deus, Eva tomou uma posição errada. Antes de falar sobre a posição errada de Eva, eu quero apenas que você leia o final do verso 25 de Gênesis 2. E essa passagem é interessante, porque diz assim: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Mas por que eles não se envergonhavam? O livro dos Salmos, no Salmo 8, verso 5, a Bíblia diz que havia uma cobertura de glória sobre o ser criado por Deus. O homem e a mulher não se envergonhavam porque a nudez deles não aparecia. A glória de Deus os cobria. Eles eram revestidos pela glória de Deus. E agora, entramos em Gênesis 3. Nós não vamos ver vários detalhes dos primeiros versos de Gênesis 3, porque há 2 semanas atrás já fizemos isso. Eu quero olhar outros aspectos desse texto com vocês hoje. Mas vocês conhecem a história que Eva agora, contrariando o conselho de Deus de que era para ela e Adão estarem unidos, ela começa a passear pelo jardim. E ela se depara com a árvore que Deus disse que não era para comer. E Eva ouve as insinuações de uma bela serpente, que era um lindo animal, que voava, que Ellen White diz que brilhava com as cores do arco-íris, um animal esplendoroso. Mas aquele animal falava, e ele encantou Eva, ele lisonjeou Eva, e Eva decidiu, então, pegar daquele fruto e comer. Lembre-se do contexto do grande conflito. Todo o céu está observando a cena. Todo o céu está observando a tentação. Todo o céu está vendo agora a decisão de Eva de se unir ao grande inimigo de Deus, Satanás. Será que as acusações de Satanás estão corretas? Será que Deus não é amor e Deus não é justo porque a humanidade está decidindo se unir a Satanás? Diz a Bíblia então no verso 6 que Eva pega do fruto, leva para o seu marido e ele come. Eu quero destacar algo importante acerca de Adão. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, a Bíblia traz uma informação muito importante acerca de Adão. 1 Timóteo 2,14 diz que Eva foi enganada pela serpente, mas que Adão não foi enganado. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando Eva chegou a Adão com o fruto da árvore proibida e contou a Adão tudo o que havia acontecido, Adão entendeu o que tinha acontecido. Adão entendeu que a serpente era o inimigo de Deus. Adão entendeu que Eva havia transgredido a vontade de Deus. Adão soube, através da fala de Eva, de que Eva estava agora condenada à morte. E naquele momento, o amor de Adão por Eva suplantou o amor de Adão por Deus. Se Eva teria que morrer, Adão decide seguir o mesmo destino que ela. Adão toma do fruto e come. Tá boa a maçã. Como está o universo celestial nesse momento? O universo celestial está em crise. Todos os seres celestiais veem que o ser humano, criado por Deus, para ajudar a resolver o problema do conflito no céu, agora se torna uma parte do problema. Os seres humanos decidem se unir a Satanás em sua rebelião. E agora, a Bíblia diz que Deus irá tomar uma medida. A primeira consequência do pecado de Adão e Eva está ali no versículo 7.
Leiam comigo o versículo 7. Diz que abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam o quê? Nus, coseram para si folhas de figueira e fizeram cintas para si. A primeira consequência do pecado de Adão e Eva foi a nudez. A glória de Deus que os cobria se foi. Perderam a bênção divina, estavam agora nus. E eu quero que você grave essa informação. A primeira consequência do pecado foi a nudez. E como todo ser humano carnal, quando peca, faz, Adão e Eva também tentaram fazer. A Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueira, tentaram cobrir sua nudez, esconder seus pecados. Mas deu certo? Você sabe, tanto quanto eu, que não. Porque quando Deus aparece no jardim, eles se escondem porque estavam nus. Sabe o que isso significa? Significa que você pode sim esconder os seus pecados das outras pessoas. Você pode ocultar suas falhas dos seres humanos. Você pode andar com um manto de santidade ao redor de si. Você pode cometer pecados ocultos, mas tem alguém de quem você nunca poderá esconder quem você é. Você nunca poderá esconder a sua nudez espiritual. Você nunca poderá esconder o seu pecado. E esse alguém é Deus. Porque todas as coisas... Voltamos. Amigos, tivemos aí um problema técnico, faz parte. Alguém comentou aí sobre a batalha espiritual, e isso é verdade também, nós vivemos em um conflito, e sem dúvida nenhuma o inimigo de Deus não quer que a gente conheça as verdades da Bíblia. Mas eu louvo a Deus porque a gente está aqui de volta, e nós vamos dar continuidade a essa mensagem. Então, Satanás disse que Deus não era justo e que Deus não era amor. Adão e Eva agora pecam. Primeira consequência do pecado, nudez. Tentam cobrir seu pecado, mas nenhum pecado pode ser coberto aos olhos de Deus. E agora Deus desce. E eu quero que você olhe comigo, Gênesis capítulo 3, e você leia comigo ali, a partir do verso 8. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu quero que você perceba aqui, que quando o pecado acontece, há um rompimento vertical. Um rompimento da ligação do ser humano com Deus. Deus que sempre se apresentava no jardim e que os seres humanos estavam sempre felizes em receberem a presença de Deus, nesse momento se escondem da presença de Deus. E aí, uma outra coisa que eu quero chamar sua atenção aqui no texto. Satanás quer fazer com que você pense que quando você peca, que quando você erra, que quando você se afasta dos propósitos de Deus, Deus fica longe de você. Mas não é isso que o texto bíblico nos ensina. O que o texto bíblico nos diz é que quando os nossos primeiros pais pecam, Deus vem ao encontro dos nossos primeiros pais. Deus toma a iniciativa da salvação. Não é Deus que se afasta de nós quando nós pecamos, somos nós que nos afastamos de Deus. Deus vem ao nosso encontro, Deus quer nos restaurar, Deus quer nos salvar, Deus quer nos transformar. E Deus agora se aproxima de Adão e Eva. Imagine a cena do conflito, o universo celestial está assistindo a cena, e agora Deus se aproxima. E Deus se dirige a Adão com uma pergunta. No verso 9 diz assim: e chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu pergunto a você, Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabia. Por que Deus pergunta? Porque Deus deseja ouvir uma confissão. Deus deseja tocar o coração de Adão. Deus deseja trazer Adão ao arrependimento. E aí no versículo 10, Adão responde: ouvi tua voz soar no jardim, e porque estava nu. Ué, ele não tinha se coberto com figueira? Mas não adianta, Deus enxerga todas as coisas. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Um dos efeitos que o pecado trouxe também ao ser humano, não foi só o rompimento da sua ligação com Deus, foi também o rompimento de sua ligação consigo mesmo. O medo, a ansiedade, a preocupação, o estresse, os problemas psíquicos começaram a surgir desde o momento em que a natureza humana foi contaminada pelo pecado. Eu tive medo e me escondi. Deus é amor, mas agora Adão está com medo de Deus e se esconde. E preste atenção na pergunta do verso seguinte. A pergunta de Deus é assim: perguntou Deus,
quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Qual deveria ser a resposta de Adão? O universo celestial observa a cena. Há um conflito em jogo. O caráter de Deus está em jogo. E agora Deus fala: Adão, você comeu? Qual deveria ser a resposta de Adão? Comi. Senhor, me perdoa, falhei, acabei naquele momento ali sendo levado pelas circunstâncias. Falhei, Senhor, mas o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é puro. Adão teria falhado? Sim, mas pelo menos teria justificado a Deus. Mas a resposta de Adão foi como uma faca no coração de Deus. A resposta de Adão, ele diz assim para Deus, verso 12: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus foi a mulher que o Senhor me deu. Quem mandou o Senhor me dar a mulher? Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido. E você repara aqui que houve também um terceiro rompimento aqui. Um rompimento do relacionamento de Adão com Deus. Um rompimento do relacionamento de Adão consigo mesmo. Medo, ansiedade, preocupação. E agora o rompimento do relacionamento de Adão com Eva. Porque ele comeu o fruto por causa do amor a Eva. Mas no momento em que ele peca, acontece agora a primeira briga de casal registrada na Bíblia. Adão acusa Eva e Adão também acusa Deus. E agora o universo celestial vê aquela cena. Adão coloca a culpa em Deus. E Deus se volta para a mulher, esperando que da mulher pudesse extrair alguma coisa. E quando ele olha para a mulher e diz no verso 14, no verso 13, o que é isso que você fez, Eva? O que a Eva respondeu? A serpente me enganou e eu comi. Ela não assumiu a culpa. Ela jogou a culpa na serpente que havia enganado ela. E no contexto de Gênesis 3, a serpente tem um significado interessante, porque se você ler Gênesis 3, verso 1, começa assim: ora, a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Quem que tinha feito a serpente? Deus. Foi a serpente que me enganou e eu comi, Deus. Quem mandou o Senhor fazer a serpente? Não tivesse a serpente lá, eu não teria comido. A culpa é tua. Tanto Adão quanto Eva jogam a culpa do seu pecado sobre Deus. E agora preste atenção no que Deus está colocado agora nessa circunstância. Porque se Deus perdoa Adão e Eva nesse momento, sabe o que Satanás ia falar? Satanás ia bater palma e falar assim: parabéns, Deus, o Senhor é amor, o Senhor perdoou Adão e Eva, mas o Senhor não é justo, porque o Senhor tinha dito que se eles comessem do fruto, no mesmo dia morreriam. Então o Senhor é amor, mas o Senhor não é justo. Se por outro lado agora Deus condena Adão e Eva e mata Adão e Eva naquele exato momento, sabe o que Satanás diria? Muito bem, Deus, parabéns, o Senhor é justo, mas o Senhor não é amor, porque o Senhor não deu para eles outra oportunidade. Então se Deus perdoa, Ele é amor, mas não é justo. Se Deus mata, Ele é justo, mas Ele não é amor. Como é que Deus sairia dessa cena? Como é que... Oh, maravilha, então voltamos para todas as câmeras, olha que bênção. Então presta atenção agora. Então se Deus perdoa, Ele é amor, mas não é justo. Se Deus condena, Ele é justo, mas Ele não é amor. Então agora Deus decide assumir a culpa, como um pai que assume a culpa de seu filho quando erra. E no versículo 15 Deus começa dizendo como é que Ele assumiria a culpa da humanidade. Ele começa dizendo mais ou menos assim: serpente, você acha que os seres humanos se uniram à sua rebelião? Você acha que eles estão ligados a você? Mas eu vou implantar no coração do ser humano uma inimizade contra você. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente. E um dia, um descendente nascerá da mulher que esmagará a cabeça da serpente. E agora... Ok, e agora, voltando o som de novo. Vai dar certo. Amigos, já indo para a parte final dessa mensagem, eu queria agora destacar algo interessante para vocês. O versículo seguinte, que é o versículo 17, Deus começa a falar de mais consequências do pecado. A primeira consequência foi a nudez. A segunda consequência você encontra no verso 17, quando Deus diz que maldita é a terra por causa do pecado do homem. Então a primeira consequência foi a nudez, a segunda consequência, a maldição.
Se você continuar lendo o relato bíblico, o verso 18 fala sobre uma terceira consequência. A terceira consequência no verso 18 é que a terra produziria cardos e abrolhos. Numa linguagem mais popular, espinhos. Debaixo de cada haste de flor existiriam espinhos, como uma lembrança do pecado da humanidade. Nudez, maldição, espinhos. E por fim, no versículo 19, Deus fala a quarta consequência do pecado: no suor do teu rosto comerás o teu pão. O suor seria também uma consequência visível do pecado da humanidade. Nudez, maldição, espinhos e suor. 4 consequências. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu uma vez comigo. Eu era criança e eu ia sempre para a igreja. E eu me lembro que uma vez, antes de ir para a igreja, meu pai falou assim: filho, eu não quero que você bagunce no culto. Eu quero que você fique reverente, quero que você se comporte. Mas se você não se comportar dessa vez, quando você chegar em casa, você vai apanhar. E eu lembro que eu fui para a igreja com aquilo na minha mente. Eu preciso me comportar, porque senão eu vou apanhar. E o culto foi passando, os momentos do culto foram passando. Vocês sabem como é menino, né? Como é que chama aqui em Manaus? É curumim, né? Vocês sabem como que é curumim? E conforme o culto foi passando, em um determinado momento eu me esqueci daquilo que meu pai havia dito. E eu comecei a fazer algumas peraltices, meu pai mandou eu ficar quieto, eu não fiquei, até que num determinado momento meu pai se voltou para mim e disse assim: filho, você me desobedeceu e quando chegar em casa você vai apanhar. Eu fiquei apavorado quando meu pai disse aquilo. Sentei no meu lugar, fiquei quieto, fiquei pensativo. Quando entramos no carro para ir para casa, eu lembro que à medida que nós estávamos no caminho, eu até orei em pensamento, falando: Senhor, ajude que meu pai esqueça, eu não quero apanhar. E eu lembro que quando chegou em casa, eu fui direto para o meu quarto. Entrei no quarto, fechei a porta, fiz de conta que estava com sono, esperando que meu pai esquecesse. De repente meu pai abriu a porta do quarto, com um cinto na mão, e disse: filho, a gente precisa conversar. Antes mesmo que meu pai me batesse, eu já comecei a chorar. Eu falei assim: pai, eu não quero apanhar. Pai, eu não quero, por favor, pai, não me bate, me perdoa. E meu pai disse assim: filho, eu te perdoo. O papai já te falou várias vezes que você não pode bagunçar na igreja, mas eu falei para você, hoje eu fiz uma promessa que se você bagunçasse, você iria apanhar, e você desobedeceu, então você vai ter que apanhar. E o meu choro começou a tomar proporções muito grandes. E quem é pai, quem é mãe sabe que quando nós temos que corrigir os nossos filhos, dói mais em nós do que neles. E em um determinado momento daquela cena, o meu choro comoveu o coração de meu pai. E eu lembro que naquele momento meu pai olhou para mim com os olhos lacrimosos. E ele disse assim: filho, você precisa aprender que todo o erro que você comete tem consequências. E a consequência desse erro é que você precisa apanhar. Mas filho, você não quer apanhar? Eu disse assim: não, pai, eu não quero apanhar. Meu pai então pegou o cinto, ergueu e disse assim: filho, se você não quer apanhar, alguém tem que pagar o preço do seu erro. Toma aqui o cinto, filho, eu vou apanhar no seu lugar. É claro que eu não tive coragem de bater em meu pai, mas naquele dia meu pai me ensinou uma lição valiosa, porque foi justamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Quando os seres humanos pecaram, Jesus decidiu assumir a culpa do pecado da humanidade. Nós falamos sobre nudez. É muito bonito olhar aquela figura de Jesus crucificado, tendo um pano cobrindo suas partes íntimas, mas essa não era a realidade dos fatos. Os crucificados pelo Império Romano eram crucificados plenamente nus. O Rei do Universo, o Deus da Glória, foi crucificado nu na cruz do Calvário. A maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que Cristo foi feito maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados. Jesus recebeu sobre si na cruz o peso de seus pecados, dos seus e dos meus pecados. Jesus se tornou maldito por causa dos nossos pecados. Espinhos. Jesus era o Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. Mas quando veio aqui na terra, a coroa que ele recebeu não foi a coroa de rei do universo, foi uma coroa de espinhos, para lembrar a consequência do seu e do meu pecado. E o suor. O Evangelho de Lucas diz que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ao receber o peso dos pecados do mundo todo sobre si, a angústia que Jesus sentiu foi tão grande que ele suou gotas de sangue. O versículo 21, eu considero ser o versículo mais importante desse capítulo, que diz assim, que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Para que a pele de um animal seja tirada, é necessário que esse animal seja morto. E qual foi o animal que foi morto? Apocalipse capítulo 13, verso 8, fala acerca do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus havia dito para Adão e Eva assim, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Sabe por que Adão e Eva não morreram no mesmo dia que eles comeram do fruto proibido? Porque o Cordeiro morreu no lugar deles. Através do sacrifício do Cordeiro de Deus, Deus provou diante de todo o universo celestial que Ele é justo, porque Ele pagou o preço do pecado, e que Ele é amor, porque através de seu sacrifício, Ele deu a oportunidade de os seres humanos serem restaurados e desfrutarem da vida eterna. Por que Deus criou o ser humano, mesmo sabendo que o ser humano iria pecar? Uma vez eu ouvi uma história de um pastor, um colega, que contou que ele chegou num distrito pastoral, e logo que ele havia chegado, numa madrugada, o telefone tocou. Era uma mãe, desesperada, chorando. Aquela mãe dizia assim, pastor, me perdoe o horário, mas eu preciso que o senhor venha urgentemente na minha casa. E o pastor falou assim, mas o que aconteceu? E aquela mulher disse assim, pastor, eu tenho um filho, uma criança. Esse meu filho, ele nasceu com deficiências. E os médicos me disseram que ele não viveria muito tempo. E que o sinal que eu teria de que meu filho estaria próximo a morrer é quando ele estivesse tendo muitas convulsões. E pastor, o meu filhinho está convulsionando a cada 20 minutos. O senhor pode vir aqui na nossa casa orar por nós? Aquele pastor rapidamente pegou o seu carro, foi até aquela casa, entrou e viu aquela cena triste. Aqueles pais desesperados com aquela criança pequena, sofrendo tanto. A criança não falava, a criança não enxergava, a criança não andava. Naquele momento que aquele pastor viu aquela cena desesperadora, ele decidiu fazer uma pergunta para aquela mãe. A pergunta que ele fez para aquela mãe foi a seguinte, mãe, se antes de você engravidar, você soubesse que seu filho não iria falar, que seu filho não iria andar, que ele teria muitos defeitos, que ele não iria comer sozinho, que ele seria um bebê acamado a vida inteira, que ele tomaria todo o seu tempo, que seria um grande desgaste para você, que ele teria todas essas deficiências. Se antes de você engravidar, você soubesse que seu filho seria assim, você teria, do mesmo jeito, escolhido ter o seu filho? Naquele momento, aquela mãe com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o pastor e com um sorriso no rosto disse, sim, pastor, mesmo assim eu escolheria ter o meu filho, porque eu não olho para o meu filho como ele é hoje, cheio de defeitos, de limitações, de fraquezas, mas eu contemplo o meu filho como ele um dia será transformado na eternidade pelo poder do Senhor Jesus. Querida amiga, querido amigo, sabe por que Jesus escolheu te criar, mesmo sabendo que você iria pecar? Porque Jesus não olha para você como você é hoje, com suas falhas, com suas limitações, com seus problemas. Jesus contempla você como um dia você será, na eternidade, transformado para sempre à imagem e semelhança de Deus. Esse foi o motivo
pelo qual Deus te criou, mesmo sabendo que você iria pecar. Ele considerou que valia a pena pagar o preço, ainda que esse preço fosse dar sua própria vida, para que você pudesse ter direito à vida. Nunca se esqueça desse infinito amor de Deus por você. Viva todos os dias considerando esse infinito amor de Deus por você, porque muito em breve o sonho de Deus para você vai se cumprir. Esse sonho vai se cumprir naquele dia em que a Bíblia diz que nós veremos uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem, e que nós veremos esse céu se desenrolar como um pergaminho, e veremos Jesus assentado no centro do trono, e naquele dia Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, e possua o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Que Deus abençoe você e que nesse sábado você permaneça ao lado do nosso Senhor Jesus. Vamos falar com Deus? Querido e amado Deus, apesar de todas as dificuldades que tivemos ao transmitir esse culto, nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor nos deu a alegria de conseguirmos chegar nessa mensagem até o fim. Obrigado, Senhor, pelo imenso sacrifício de Jesus. Obrigado porque através desse imenso sacrifício, as acusações de Satanás contra o Senhor foram eliminadas, porque o Senhor demonstra para nós que o Senhor é justo e que o Senhor é amor. Obrigado pela decisão que o Senhor tomou, mesmo sabendo do alto preço que teria que ser pago. Obrigado porque o Senhor escolheu nos criar. E obrigado porque o Senhor escolheu nos redimir e nos salvar. Eis-nos aqui, Senhor. Entregamos a nossa vida e o nosso coração em Tuas mãos. Cumpra em nós os Teus propósitos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Um feliz sábado.